Olá, aqui é o Lauro e você está no canal Desmorto e hoje a gente vai falar do filme Nobody, o filme que de certa maneira é muito similar a John Wick. E antes da gente começar, você já verificou se você é inscrito no canal? Não? Se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho, dê essa força pra gente. E vamos falar então de Nobody. A premissa da história lembra muito John Wick 1, tá? Mas ele não é tão rico, não tem aquele universo um universo assim, de criminosos que existe nos filmes de John Wick. Ele é um pouco mais, podemos dizer, realista. Se a gente pode dizer assim. Um fato interessante é que o mesmo roteirista de John Wick escreveu o roteiro desse filme, então tem várias similaridades. E falando assim, justamente do roteiro, eu acredito que ele é o ponto mais forte do filme. Assim, ele tem lá seus clichês, mas ele é muito divertido de assistir e acompanhar o que está acontecendo. Tem muitos momentos que você está assistindo, aí você fala, oh, assim, não pela ação que está acontecendo, ou pela cena de ação, ou cena de violência, não, mas de como é desenvolvido algumas coisas. Lembra bastante realmente o John Wick. Para quem assistiu o filme, há uma cena assim bastante clássica, onde o vilão do filme ele liga pro cara que conserta carros e fala assim, você pode me dizer por que você bateu no meu filho? Aí ele fala calmamente assim, posso? É que ele matou o cachorro e roubou o carro do John Wick. Aí o vilão ele já dá uma engolida seca e fala, ele se liga. E tem alguns momentos nesse filme também. Já explicando rapidamente sobre Nobody, o filme começa de uma forma muito bacana de acompanhar, porque a gente mostra que o protagonista ele já está vivendo numa rotina um tanto maçante. De uma maneira bem rápida e sem muitas delongas, mostra que a vida dele é a mesmice, acordar, fazer exercício, esquecer de colocar o lixo para fora, a esposa sempre reclamar que esqueceu o lixo, e essa é a rotina do dia a dia. Até que chega um dia que ele tá em casa tal e uma dupla chega lá e assalta a casa dele. E ele meio que não ataca os bandidos assim. Ele até o filho dele toma uma ação mais enérgica, ele manda o filho soltar o bandido para os bandidos irem embora. Aí nitidamente todo mundo acha que ele é um bundão. E depois você vai entendendo que ele na verdade se segurou justamente para não matar aquele povo. Você vai pegando assim as nuances do filme, assim você vai entendendo que ele por exemplo, assim, sabia que a pessoa que estava fazendo aquele assalto estava nervoso e ele não agiu de uma maneira mais enérgica justamente para não causar mais danos. E no caso não seria danos para ele ou para a família dele, seria dos bandidos. Isso fica muito interessante de acompanhar, tanto é que tem o arco, né, o começo do filme propriamente dito, onde depois de alguns acontecimentos ele decide ir atrás das pessoas que assaltaram a casa dele. E ele vai de ônibus mesmo, não vai nem de carro, é uma coisa até interessante, assim, um cara de meia idade andando de ônibus, assim, sendo B10, mas ele não vai nem com o próprio carro. Ele vai nos locais lá de tatuagem, porque ele tinha reconhecido uma marca, ele vai lá perguntando, e chega um ponto lá que os caras enfrentam ele, mas aí um cara reconhece da onde que ele e é a melhor cena do filme, assim. Que aí depois o resto ele não faz nada, o povo fica pianinho. Mas até essa pequena história, assim, ele tem um desenrolamento bem legal, a finalização dele. E tudo indica, assim, acompanhando o filme, que ele é um cara que tem muito treinamento. Depois isso vai ser explicado no filme quem que ele é, por que ele é um ninguém ou nobody. E ele, na verdade, ele meio que se aposentou e ele não quer, ou pelo menos ele não queria voltar ativa daquele agente que ele era, daquele cara treinado e que faz N coisas. O roteiro, então, eu gostei muito do filme. Ele é bacana, é interessante. Assim, não é o melhor roteiro do universo, mas ele é bacana de assistir. Os acontecimentos são rápidos, não são maçantes. Vai acontecendo a ação, vai acontecendo as coisas legais um atrás do outro, não fica aquela enrolação.
As cenas de ação, de luta, não é a mesma coisa de John Wick, não é aquela coreografia assim de encher os olhos. É até um pouco mais cru, podemos dizer assim, porque ele apanha pra caramba. Você percebe que ele tá destreinado. Eu não sei se é uma questão assim de limitações, talvez, do orçamento do filme, de não ter um treinamento, de ter umas coreografias tão ensaiadas como o John Wick, mas parece briga de rua e ele arrebenta um monte de gente e boa. Mas ele tem o treinamento dele. E eu não quero muito falar do filme porque esse filme, pelo incrível que pareça, mesmo que você sabendo um pouco da premissa dele, é legal você saber menos dele. Porque quanto menos você sabe do filme, mais você vai se surpreendendo. Então, a primeira cena é ele tá sentado lá, os policiais perguntam quem que é você, e aí ele vai responder que é ninguém, né? E aparece o título do filme. E aí volta um tempo e aí conta tudo o que aconteceu para chegar naquele momento. E é super bacana. Além dele, tem um outro ator que quando eu vi, que eu não sabia e me chamou bastante atenção, fiquei bastante feliz de ver, foi o Christopher Lloyd, que para quem não sabe, é eu não lembro o nome do personagem, mas é o doutor do De Volta para o Futuro. E ele tá bem idoso, percebe assim, e ele tá legal, assim, ele tem seus momentos no filme. Ele não é um qualquer naquele filme lá. Ele é legal de ver e ele tem uma participação legalzinho assim que você vai se surpreender. E caso você for assistir o filme, assim que terminar o filme, espera só um pouquinho que tem cena pós-crédito. Não é uma grande cena, mas é legal de ver. E depois não tem mais nada. Então fica essa super recomendação de Ninguém, Nobody, com esse excelente filme assim que lembra muito John Wick. Não se passa no mesmo universo de John Wick, com certeza, porque John Wick tem um universo tão rico no sentido assim de como que funciona a questão criminosa, assim, o mundo do crime, que fica evidente que não faz parte da mesma coisa nesse filme. É, então não tem gente falando assim, se passa no mesmo universo, passa no universo. Eu tenho praticamente certeza que não se passa, não tem nem como. Aí a gente pode até imaginar como seria legal e com quem ganharia se houvesse o embate entre esse protagonista, o Ninguém, e o Baba Yaga, né, o John Wick. Eu acho que o John Wick vence porque o ator do John Wick ele tem uma aparência de ser mais atlético e com certeza venceria. Além do que o Nobody ele tá muito destreinado. Mas ele é um excelente filme para você assistir, pegar e se divertir bastante. Tem uma boa dose de violência, então recomendo uma descrição quando você for assistir. E é isso, um filme super bacana. E o que vocês acham? Vocês chegaram a assistir o Nobody? Gostaram do filme? Não gostaram? Estão numa expectativa boa para assistir esse filme? Deixe seus comentários. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ative o sininho para ver todo o conteúdo. A gente está tentando mandar vídeos diários com conteúdo novo, assim, falando de coisas diferentes para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau.